Nesse vídeo eu quero falar sobre o Guilherme Varela. Tem jogado de bola lateral do Flamengo e o que tem feito, não só em 26, mas em 25, já fez, é elogiável, né? É muito hoje comum você olhar para o cenário do futebol e você ver mais críticas do que elogios, né? Vamos pegar como exemplo o próprio Varela. Chegou no Flamengo, desacreditado, alguns anos ruins, aquela briga com o Gerson, né? Aquele período difícil do Flamengo ali com o Sampaoli na época, tudo muito ruim, um ambiente muito turbulento. Pois bem, Varela se reinventa, é o melhor Varela com Felipe Luiz e hoje com o Léo Jardim continua mantendo o nível. O que isso nos diz? Isso nos diz que não dá para a gente tirar um atleta por um ano ruim, ou por algumas partidas ruins, ou por uma partida ruim, como muitos fazem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é começar a reparar nos jogadores não tão vistosos, que não saltam tanto aos olhos, que não têm tanta bola, que não driblam tanto, que não são esses jogadores que vão aparecer tanto, mas reparar também nos jogadores low profile. Por que eu digo isso? Que quando você começa a olhar os jogos e estudar a tática dos times, você começa a olhar para os comportamentos coletivos. Depois você parte para os comportamentos individuais. E quando você repara no Varela, cara, individualmente, como ele se encaixa no coletivo do time, tanto com o Felipe quanto com o Léo Jardim, faz trabalhos importantes, interessantes, a gente vai falar disso aqui, quanto individualmente, quanto ele agrega para o jogo. Porque muitas vezes você não percebe, mas o Varela não está fazendo trabalho de lateral. Muitas vezes ele está cobrindo o espaço de um meia, de um volante. Muitas vezes ele está sendo a flecha no local onde deveria atuar um atacante, um ponta. Isso chama-se inteligência tática. QI de futebol, sabe? O Varela tem QI de futebol, cara. Então, é importante ressaltar isso para poder elogiar o atleta. Porque é muito fácil hoje em rede social, né? O atleta às vezes comete uma falha, tem um deslize, aí o torcedor, né? A maioria, na verdade, né? Vai lá na página do atleta, olha, você não serve, você não presta, sai do meu time. O torcedor do Flamengo, então, faz isso direto, né? Mas para elogiar são poucos. Poucos hoje, além dos analistas, claro, né? Eu vi até isso que me incentivou a fazer esse vídeo foram postagens dos meus amigos Falso 9 e Rafa Rabelo, do Falando de Tática. Porque é justamente o que eu venho falando do Varela há muito tempo também, né? Corroboro com a opinião deles. Cara, pra vocês terem uma ideia, o Varela foi o melhor jogador, na minha opinião, tá? Diga a sua nos comentários. O Varela foi o melhor jogador daquela final de 2025. A final que deu o tetra ao Flamengo contra o Palmeiras. O Danilo fez o gol. Tem seus méritos ali, tá, né? Entre os melhores do jogo. Mas, cara, o Varela jogou muito naquele jogo. E não só naquele jogo, mas naquela Libertadores. É importante lembrar que o Varela chegou até a marcar gol naquela Libertadores. Tá? E esse ano mantém o nível. Ano passado, quando o Varela chegou, quando o Emerson Royal, chegou, eu participava do podcast com o meu amigo Bruno Castanha. E eu disse para ele perguntou, Cristiano, o que você acha aí da vinda do Emerson Royal? Falei, cara, eu acho que vai ser muito difícil do Emerson Royal tomar essa vaga do Varela. Não só pelas deficiências do Royal, que ele as tem, aqui eu não quero ficar criticando um para elogiar o outro, mas só estou citando opiniões, tá? Não só pela questão do Royal, mas também por conta do que é o Varela como jogador coletivo individualmente, como ele funciona para o time e do momento do Varela que se sustenta por muito tempo. Só nesse ano eu já conto umas 3 ou 4 boas partidas do Varela, sabe? Em nível de enfrentamento alto. Jogos onde se exigiu dele, ele entregou positivamente. Sabe? O jogo de ontem, por exemplo, foi um toque-passa e assim, é importante falar que as atribuições de um lateral com o Léo Jardim vão mudar de acordo com o lateral que estiver no campo, né? Então, por exemplo, ontem foi com o Ayrton Lucas. Geralmente é com o Alexandro. E, independentemente do contexto, é importante falar que o Varela entrega, que o Varela joga muito. Então, isso é para ser elogiado pelo torcedor, isso é para ser elogiado pelos analistas que ainda não fazem. Eu não estou querendo ensinar ninguém a fazer o seu trabalho, óbvio, mas é preciso dar contexto e elogiar os atletas que precisam ser elogiados. O Varela, para mim, é o exemplo do cara que tem sucesso
né, que trabalha ali e tudo, mas que as pessoas muitas vezes não reparam. Para mim é o grande exemplo, né? Se tivesse alguém, um jogador para definir a expressão low profile no futebol, para mim esse é o Varela. Não reclama, não faz algazarra, cumpridor, entrega positivamente, defensivamente, negativamente. São muitos poucos pontos que você pode pegar que o Varela falha, e muitas vezes ele conserta falhas defensivas do time, ele percebe, como volta a dizer, inteligência tática. É o cara que ofensivamente é muito positivo. E outra, é um cara de grupo, um cara que o grupo todo abraça, o grupo todo gosta. O próprio Felipe, na ocasião, pediu a renovação do Varela porque esse cara é importante. E volto a dizer, dentre os jogadores do Flamengo, para mim, é um dos caras que tem grande nível se mantendo, não só em 26, mas também em 25 anos. O Flamengo foi campeão de 2 torneios importantes, os mais importantes do ano, e ele esteve ali entre os melhores jogadores. Não só sendo melhor em alguns jogos, como sendo melhor com regularidade. Isso é muito difícil, tendo em conta também que ele é um selecionável uruguaio. Então, precisa existir aí uma reparação histórica com Varela, para quem ainda não fez, na minha opinião. E outra, revisitar a carreira do Varela nos últimos 2 anos, né, 1 ano e meio, é muito bom, cara. É muito legal. Que prova que um jogador ele pode sair do inferno e ir para o céu. Mas esse céu que o Varela está, muita gente não está percebendo. Eu espero que até antes dele sair do Flamengo, até antes dele encerrar a carreira, as pessoas consigam perceber a magnitude do que esse cara entrega. Mesmo sem ser vistoso, mesmo sem ser driblador, mas um cumpridor formidável. Volto a dizer, é para mim a essência da palavra low profile. O Varela, Guilherme Varela do Flamengo, merece muitos aplausos, porque tem sido um jogador realmente importantíssimo para a equipe rubro-negra. Não só com o Felipe Luiz, mas hoje com o Léo Jardim. Com certeza vai ser um dos pilares dessa equipe. É isso. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, aproveita para deixar na seção aqui dos comentários. Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima aqui no Observador Tático com mais vídeos de opinião. E deixa aí também, se você gosta desse formato, mais de opinião, sem vídeo, etc. Deixa na seção dos comentários também. Até a próxima. Valeu!